Em um discurso lido de 12 minutos para a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro atacou a imprensa e defendeu o lema da Ação Integralista Brasileira: Deus, Pátria e Família. Disse que seu governo é o mais honesto do mundo. Veja um dos principais trechos do discurso do presidente. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Foi um discurso geopoliticamente superficial. Eu vou deixar o discurso inteiro, na íntegra, logo depois aqui do meu comentário. Uma análise política sobre o que disse o presidente da República. O presidente apresentou dados que não podem ser verificados do ponto de vista ambiental. E pegou os melhores dados, os dados que lhe deram para falar, leu o discurso que lhe deram. Mas aqueles números, eles estão muito longe da realidade das agressões ambientais ocorridas no Brasil durante o governo de Bolsonaro, que desmontou praticamente toda a infraestrutura que existia para evitar o desmatamento, queimadas e a degradação do meio ambiente brasileiro. Isso tudo vai ser verificado, então a minha pergunta é: para quem Bolsonaro fez esse discurso? A quem ele queria impressionar? E se o presidente tem a verdadeira noção da responsabilidade de apresentar fatos, argumentos inverificáveis. A defesa do tratamento precoce contra a Covid, o fato de ser o único presidente não vacinado do grupo dos 20 países mais importantes do mundo, o G20, é algo que salta aos olhos nas contradições entre o Bolsonaro real, o que considerou a pandemia uma gripezinha e, inclusive, entrou em conflito com os governadores, com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, para ignorar, como ele queria, a gravidade sanitária e seguir como se nada estivesse acontecendo. Se posicionou contra o lockdown, a favor de tratamento precoce, o que evidentemente vai lhe render críticas internacionais, porque a ciência mostra exatamente o contrário. Então, ele está isolado nesse ponto. É um dos únicos chefes de Estado que pensa desse jeito. Apresentar dados irreais sobre o Brasil é algo temerário. E interessante é que os dados eles foram cuidadosamente pensados. Não vamos falar sobre os problemas. Para Bolsonaro, o Brasil foi fundado por ele. Ele se sente como o fundador de uma nova nação. Uma nação que estava destruída, como ele mesmo disse, pelo socialismo, pelo comunismo, acusando aí o seu antecessor, Michel Temer, de ser socialista e comunista. Michel Temer, inclusive, o mesmo, que escreveu a carta aonde o presidente pediu desculpa à nação
mas que durante o seu discurso na ONU ele contou outra história. Ele se vangloriou de ter recebido do povo uma manifestação espontânea de apoio a ele e à democracia. Nada falou sobre a tentativa de invadir, as várias tentativas de invadir o Supremo Tribunal Federal, as ameaças feitas contra o Congresso Nacional, contra os senadores da República e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse que o 7 de setembro foi a maior manifestação da história do Brasil. Eu não sei, eu acho que não foi. Eu acho que eu já vi maiores. E eu tenho a impressão que, feito o desafio, é muito provável que Bolsonaro veja manifestações maiores do que a de 7 de setembro. Isso se os institutos de pesquisa, todos dizem a mesma coisa, se estiverem certos, o presidente terá em breve uma grande manifestação contra o seu governo. Talvez uma bem maior do que a de 7 de setembro. A estratégia de culpar a imprensa e dizer para os chefes da nação, chefes de nações, que o inimigo é a imprensa, é um argumento que ele nem deveria usar, porque lá em Nova York, nos Estados Unidos, esse argumento ele soa como o de um presidente que está prestes a renunciar. Foi isso que fez o presidente que disse essa frase originalmente lá nos Estados Unidos. O inimigo é a imprensa. E Bolsonaro diz o mesmo. Bolsonaro acredita que o que a imprensa fala é tudo, e aí quando ele fala de imprensa ele se refere a toda a imprensa profissional, é mentira, porque o que ele está dizendo sobre o mundo é que é a verdade. Só que podia até ser, mas ao apresentar os argumentos que apresenta, o Jair deveria ter gastado os 8 minutos que ainda tinha, porque só falou 12, para pelo menos justificar os argumentos que apresentou de defesa da família tradicional, de patriotismo, de ultranacionalismo, de que o Brasil é campeão mundial de cuidados com o meio ambiente, de que o Brasil é campeão mundial de vacinação e de cuidados com a Covid, graças ao seu governo. Esses argumentos eles foram colocados como uma manchete, mas não foram desenvolvidos. E não há nenhuma comprovação de que isso seja verdade. Pelo contrário, os dados mostram exatamente o contrário do que o presidente falou. E por que se aventurar com essa estatística fabricada para ser um marketing positivo? Por que optar por esse caminho? Eu não sei. Eu também não sei se o presidente brasileiro convenceu os líderes do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas que o Brasil é um país, ou o melhor país do mundo para se investir. Eu não sei se o mundo ficou acreditando na palavra de um presidente que não se vacina, que não defende a vacinação, que diz que deve se vacinar quem quer,
Um presidente que um dia desses estava dizendo que não cumpre decisões judiciais. Voltou atrás e tentou fazer um discurso politicamente correto na ONU, mas só quer refugiados cristãos. Só aceita a família tradicional e se posiciona isoladamente do resto do mundo, porque logo depois dele falou o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. O Joe não é reconhecido por Bolsonaro como presidente da República dos Estados Unidos. Recentemente, o presidente Jair disse ao secretário de Estado norte-americano que quem venceu as eleições foi Donald Trump, que a eleição nos Estados Unidos foi roubada. Joe Biden falou logo depois de Bolsonaro. Um discurso completamente diferente. E o que me chamou a atenção no discurso de Joe Biden é que talvez Bolsonaro não tenha percebido que, como disse Biden, o mundo está vivendo a sua maior tragédia, mas também vivendo um momento de grande oportunidade para desenvolvermos uma engenharia social mais sustentável. Um ponto de inflexão para todo mundo, disse Biden. E desta forma eu concordo com ele. Veja agora na íntegra o discurso do presidente Bolsonaro e tire suas próprias conclusões. Ok. Bom dia a todos. Senhor presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, senhor secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de Governo e demais chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário.
Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado dos serviços de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos
dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países, em um universo de 190, que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos.